tarde, boa noite, bom dia para você que está aqui com a gente no Patrimônio Cast. Essa semana eu, doutora Renata, retornamos aqui para ficar com o doutor Alex, porque semana passada a gente teve alguns probleminhas, mas você teve o Patrimônio Cast. Para você que não sabe e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Patrimônio Cast. A gente traz para você aqui muitas observações e certezas sobre o seu patrimônio, sobre a tributação, sobre a forma de família e como você deve organizar o seu patrimônio. Então, eu sou Márcia Cristina, advogada especializada em planejamento patrimonial e institucionalização do patrimônio. Vou passar agora a palavra para minha colega, doutora Renata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Ribeiro e eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial e é um enorme prazer estar aqui com vocês falando sobre patrimônio e como protegê-lo. Doutor Alex? Olá, gente. Meu nome é Alex Ferreira Leite, advogado também, especializado em planejamento patrimonial. E é sempre bom estar aqui com vocês aqui, semanalmente, conversando sobre o que é importante para a família, que é a proteção do patrimônio, preservação da família, preservação do legado. É sempre ótimo estar com vocês. E no nosso programa super, hiper, mega especial de hoje, a gente vai falar sobre holding médica, porque nós fizemos aí há um tempo atrás um programa falando exatamente sobre institucionalização do patrimônio dos médicos e muitos foram a procura que nós tivemos lá no nosso escritório, que nós tivemos nas nossas redes sociais. Então hoje a gente veio com esse tema mais específico para você, falando sobre holding médica, sobre as implicações tributárias, sobre aquilo que você vai poder ter de benefício, e a gente vai já começando aqui com o Dr. Alex para ele explicar para a gente melhor o que é esse negócio de holding médica. Fala pra gente, doutor Alex. Então, vamos começar bem pelo começo, né? Uma holding é uma estrutura societária, né? É uma pessoa jurídica ou várias pessoas jurídicas, a depender aí da estratégia que a pessoa queira. Ela foi criada pela Lei 6.404 de 1976, ou seja, é uma estrutura que existe no Brasil desde 1976, e ela serve para várias utilidades, mas no nosso caso específico aqui é para fazer a proteção, o cuidado, a guarda e o planejamento do seu patrimônio. Então, uma holding serve isso. A holding médica, ela tem uma peculiaridade que é uma pessoa jurídica usada por profissionais da área da saúde. Aqui no nosso país a gente tem algumas limitações societárias, dependendo da sua profissão. Por exemplo, escritórios de advocacia só podem ser criados entre advogados, não podem ter terceiros que não sejam advogados. Escritórios de contabilidade da mesma forma. E instituições médicas também têm essa limitação de que elas devem ser criadas por profissionais da área de saúde. Então, o que é uma holding médica? É uma holding, ou seja, uma pessoa jurídica que é criada por profissionais da área médica. Ela tem várias utilidades que a gente vai comentar aqui ao longo do podcast. Vocês vão ter aqui uma noção de quanto é importante para você que é médico e está nos escutando, você pensar em criar uma estrutura societária para você, se é que você já não tem. Perfeitamente. Para mim, cabe a seguinte pergunta, olha só. Qual que é a principal diferença entre uma holding tradicional e uma holding médica? Vamos lá, doutor Alex já deu aqui alguns passos aqui bem consistentes, informando para vocês o que é primeiro, o que é uma holding, né? É uma empresa ou várias empresas que ajudam com que a gente proteja o nosso patrimônio, né? Que é o alicerce ali de proteção do nosso patrimônio. E qual que é a diferença básica, então, que a gente tem entre uma holding médica e uma holding tradicional? Quando a gente atende você que é médico lá no nosso escritório, a gente pede para você elencar para a gente o seguinte: o que é que você tem de patrimônio pessoal, ou seja, a sua casa, o seu apartamento que você reside com a sua família ou mesmo sozinho, e o que é que você tem dentro ali do seu consultório, dentro da sua clínica. Então a gente faz o quê? Propriedades institucionais diferenciadas. O que é isso? Holdings diferenciadas. Uma holding exatamente a tradicional, que a gente chama, que é aquela para proteção dos seus bens de família, não é? Para que aquilo dali não se misture, não se contamine com o seu negócio jurídico, que é a sua clínica, o seu hospital, e a sua holding médica, que vai guarnecer ali exatamente os bens advindos daquela sociedade que você constituiu
com o seu trabalho, tá? Então, essa é a principal diferença entre uma holding tradicional e uma holding médica, tá bom? Vamos para a terceira pergunta, então, a doutora Renata vai responder. Quem pode criar uma holding médica? Qualquer médico pode criar uma holding médica, sejam eles médicos individuais ou então um grupo de profissionais médicos da área da saúde, eles podem criar uma holding médica. E qual é o objetivo dessa holding médica? O objetivo dela é justamente proteger o patrimônio e também eu sei que os médicos eles pensam muito na diminuição e em tornar os tributos mais eficazes, porque realmente tanto as clínicas ou os hospitais eles podem fazer parte de uma holding médica e assim a tributação é muito alta e a gente consegue fazer tornar mais eficaz essa tributação dentro de uma holding médica. Isso é muito bom, né, doutora Renata? Porque quando, né, doutora Alex? Sem dúvida. Lembra aquele médico Campos de Goytacazes, né? Que nos apresentou, gente, assim, uma estrutura maravilhosa, né? E sem a proteção devida. Enfim, mas a gente vai chegar nesse ponto aí, né, doutor? Vamos lá. A gente consegue também fazer uma estrutura societária robusta. Exatamente isso. Isso é importante também. Exatamente isso. É porque a gente fica querendo falar, né, que a gente... Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Quais são os passos para a criação de uma holding médica, doutora Alex? Bom, na criação da holding médica, o primeiro passo é você contratar um profissional qualificado para fazer isso. De preferência, um advogado especializado em societário ou um contador com bastante experiência nessa questão de societário, né? Então, assim, primeira coisa é você contratar um profissional qualificado. Em seguida, vai ser necessário a elaboração de alguns documentos, em especial o contrato social dessa estrutura societária. Se houver necessidade de um acordo de sócios, você vai acabar tendo que escrever também, você vai ter que fazer alguns documentos correlatos, né? Que aí entra a figura do advogado especialista. Nesse ponto, o contador, que tem sua importância, é um profissional extremamente essencial para um bom planejamento, mas nessa parte aqui ele não consegue atuar com tanta precisão como advogado. E depois é a questão de você estruturar a administração dessa holding médica, né? Como vai ser feita a tomada de decisão dessa holding médica entre os sócios, assim, nomeando, se for o caso, um administrador, enfim, você tem todas as etapas da constituição de uma pessoa jurídica como outra qualquer. Perfeitamente. Uma outra pergunta que está aqui na nossa pauta, que eu vou responder, é a seguinte: quanto tempo leva para se criar uma holding médica? E essa pergunta ela é muito especial, porque quando você chega lá, afoito lá no nosso escritório, nossa, eu vi vocês e tal, e eu preciso montar uma holding médica, até porque vocês já disseram quais são os atributos, quais são os benefícios fiscais que eu vou ter. A gente fala o seguinte: olha, vamos aqui montar aqui para você um projeto, mas a gente precisa desses documentos, né? E quando a gente fala em tempo para criação de uma holding médica, isso tudo vai depender, às vezes, muito mais de você, cliente, do que da gente, não é? Porque a gente precisa já que você traga para a gente algumas documentações que muitas vezes são feitas pelo contador anterior ou pelo seu contador atual, né? Que é a formalização. Se você ainda não tem uma formalização de estrutura, né, mínima de empresa, a gente tem que fazer essa formalização, a gente tem que ver como é que vão ficar todos esses instrumentos jurídicos e, a partir daí, a gente já começa e inicia essa holding, levando, inclusive, todo o seu patrimônio, aquilo que você tem ali, que compõe essa sua estrutura quase que empresarial, mas ainda não empresarial, não é? O que é que guarnece ali o seu local de trabalho, o que guarnece a sua pequena clínica, ou então, não, Márcia, a gente está começando, né? As pessoas estão mais atentas agora, os médicos estão mais atentos, porque eles já sabem que existe sim uma economia tributária. Então você está iniciando agora, não é? Mesmo que você ainda não tenha a robustez de um médico que já está aí há 5, 10, 15, 20 anos, não é? Mas você sabe que você pode ter em breve.
principalmente os médicos que atuam na área de estética, não é? Então, já sabem já que são muitos aparelhos caros que vocês têm que comprar, então, ou mesmo alugar, mas que diante de uma estrutura de holding isso fica economicamente muito abaixo, não é? Então, mesmo você que está começando, se você estiver começando agora, é muito importante que você inicie, sim, a sua holding, a sua iniciação de institucionalização do seu patrimônio, tanto da pessoa jurídica, da sua empresa, quanto da sua família também, não é? E ainda mais que as pessoas, os médicos, às vezes pensam, mas eu já tenho uma pessoa jurídica, porque às vezes, hoje em dia, atualmente, é necessário trabalhar como pessoa jurídica nos hospitais, mas isso não impede de você institucionalizar o seu patrimônio, são coisas distintas, e às vezes as pessoas confundem, mas eu já tenho a minha PJ. Não, a gente consegue separar e segregar os riscos, que isso é muito importante também. Então... porque a maioria das clínicas dos hospitais fazem com que você tenha uma PJ para que eles tenham pagamento a menor dos tributos. E está tudo bem, gente, porque eles estão fazendo isso dentro da legalidade. Aceite você se você quiser, não é? Mas é completamente diferente. Uma coisa é você ter uma PJ para recebimento das clínicas às quais você trabalha, outra coisa é você fazer a institucionalização do seu patrimônio e da sua clínica de forma diferenciada. Isso. Doutora Renata continua, olha só. Quais são os documentos necessários para se criar uma holding médica? Existem, cada família ou cada patrimônio, qualquer institucionalização, a gente vai precisar de alguns documentos e vai depender de cada caso. Os documentos básicos iniciais são os documentos pessoais dos sócios, aqueles ali são importantes para a gente poder iniciar. Gente, desculpa. Problemas familiares. De remédio que tinha que dar. Mas, faz parte. Vamos voltando aqui, né? Quais são os documentos básicos para fazer uma holding médica? O primeiro deles são os documentos dos sócios, os documentos pessoais dos sócios. Isso é importante. Além deles, também é necessário os documentos que comprovam a propriedade dos bens que vão fazer parte dessa holding médica. E, além disso, o contrato social dessa nova empresa. E aí, quais documentos de quais propriedades? Esses ativos vai depender de quais você quer que entrem, que sejam institucionalizados nessa holding médica. Aí vai depender se são os aparelhos médicos, se são os ativos, os investimentos dessa holding médica, as cotas sociais, isso tudo varia muito, ou os imóveis, principalmente os imóveis também. Então, isso tudo varia ali, quais são os documentos necessários. É uma análise bem criteriosa, né, doutora Renata? Exato. Ok. Doutora Alex, diga. Olha só uma coisa muito importante. Quais são os principais benefícios fiscais de criar uma holding médica? Sim. Então, a primeira diferença é a redução da carga tributária. Quando você para de receber suas receitas através do seu CPF, através das notas ou de RPA que você acaba emitindo, e começa a receber pelo teu CNPJ, você tem uma redução de carga tributária de 27,5% para ir algo na casa ali entre 11% e 14%. Isso aí é a primeiro grande benefício que você tem, que é a redução da carga tributária. Você também vai ter questões aí de sucessão, né, que vão estar envolvidas aí nesse CNPJ, mas especificamente em relação à tributação, a diminuição da carga tributária ela é significativa. Muito bom, muito bom. A pergunta que coube a mim aqui foi a seguinte: a holding médica também oferece benefícios na hora de transferir patrimônio aos herdeiros? Essa é uma pergunta excelente. Existem famílias que lá desde o avô já era médico, né? Então vem ali aquela escadinha, né? O filho, neto, enfim. Mas existem famílias que não são assim, gente. Existem famílias que são formadas por pessoas que têm diversas profissões, não é? E como é que a gente faz essa sucessão aqui, não é? Há a possibilidade de se fazer um planejamento sucessório dentro de uma holding médica? Claro que é. E é importante que se faça, não é? Porque quando a gente deixa aí tudo em nome de uma empresa, fazer a sucessão pós-mortem disso aí é muito mais complicado e muito mais caro, tá? Mas se você já dentro de uma holding médica, você já deixa ali devidamente colocado para quem serão aquelas cotas e já faz já ali a doação ali dessas cotas e há como se fazer isso dentro de um planejamento sucessório, isso tudo facilita muito a vida de todo mundo, não é? Então, por exemplo, você abriu agora a sua holding médica, né? Já trabalha há muitos anos, já é médico há muitos anos, já tem os seus filhos, já há a possibilidade de colocar dentro daquela holding
holding médica ali, já de se fazer um planejamento sucessório para deixar já aquelas cotas devidamente doadas ali para os seus sucessores. E isso faz com que, inclusive, esse negócio, ele permaneça vivo, não é? E isso é muito importante a gente dizer, porque o que a gente quer com uma empresa é que ela permaneça viva. É por isso que a gente institucionaliza o nosso patrimônio, não é? Porque o nosso CPF, quando a gente não está mais aqui, ele zera, ele vai embora, mas o CNPJ não. Então, a permanência da empresa, e por isso que isso é tão divulgado em outros países, né? Porque isso economicamente é muito bom para todos os países, que você tenha empresas ativas, não é? Faz com que exatamente a gente consiga, dentro de um planejamento patrimonial, fazer também o planejamento sucessório, tá ok? Então, muito importante essa pergunta, muito obrigada por terem mandado. Doutora Renata, a próxima pergunta é a seguinte: e quanto à tributação sobre o aluguel de imóveis dentro da holding médica? É possível? Para médicos, realmente a tributação sobre o aluguel de imóveis é muito vantajosa, vale muito a pena. Isso porque quando você faz a doação... desculpa, gente, a doação foi o outro tema. Quando você faz o aluguel, a locação desses imóveis na pessoa física, você vai pagar até 27,5%. Já na pessoa jurídica, você tem ali uma tributação entre 11% a 14%. Então, cai de maneira muito grande essa tributação. Claro que vai depender do regime tributário ser adotado, mas ainda assim, na holding médica, vale muito a pena a tributação para aluguéis. Então, os médicos, eles geralmente têm uma renda grande, uma renda alta e alugam muitos imóveis, então é muito vantajoso, sim, ter uma holding médica para quem aluga imóveis. Isso é muito importante mesmo. E você colocou uma questão que vai depender do regime tributário a ser seguido, não é? Geralmente a gente vai pelo lucro presumido, não é mesmo? E além disso, né, o que a gente falou, a gente teve essa semana, inclusive gostaria de falar para vocês o seguinte: semana que vem, o Dr. Alex vai estar em seminário do Planejamento Patrimonial da Família. Na outra semana, a doutora Renata também fazendo o seminário do Planejamento Patrimonial da Família. E na descrição do vídeo vai ter ali, olha, o link deles para vocês se inscreverem gratuitamente, assistirem a esse seminário que todo mundo tem que saber e tem que entender. Isso é importante mesmo. Não é mesmo, doutor Alex? Então, a gente vai ter aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, doutor Alex. Além dos benefícios fiscais, quais as outras vantagens a holding médica que ela oferece? Então, um dos maiores benefícios é a gestão profissional dos ativos, né? E da própria prestação de serviço em si. Porque quando você cria o CNPJ, quando você cria a pessoa jurídica, você também tem a oportunidade de criar as regras de administração através de vários documentos paralelos ao contrato social, que a gente comentou anteriormente, que são utilizados exatamente para isso, para você organizar, para você, digamos assim, estabelecer como a gestão daquele patrimônio vai ser realizada. Então, além dos benefícios tributários e financeiros, os benefícios de organização são muito grandes numa holding médica. Perfeitamente. Perfeitamente. E essa próxima pergunta aqui também é muito importante. Quais são os principais cuidados ao se criar uma holding médica? Nesse ponto aqui, sou eu quem vou responder essa pergunta, nesse ponto aqui, o que a gente tem de muito importante é o seguinte: muitas vezes a gente vê aí grandes hospitais falindo. E por quê? Porque faltou uma gestão. Não é? Olha, você pode ser um excelente médico, os seus sócios serem excelentes médicos, mas dentro da gestão daquele local, ou seja, administrativamente, gerencialmente, nem sempre você é bom e nem tem que ser, tá? E dentro da holding médica a gente tem exatamente isso. Quem é que funciona como o quê dentro daquela estrutura? Porque para um negócio tocar, gente, por exemplo, nós aqui, nós somos uma empresa. E cada um de nós tem atributos, qualidades diferenciadas. E isso faz com que a gente funcione muito bem, não é? Então, dentro de uma sociedade médica, dentro de uma holding médica e dentro de qualquer outro negócio, a mesma coisa. Então, a questão de quem vai fazer essa gerência, as regras de governança, elas têm que estar devidamente explícitas, claras, não é? E serem cumpridas para que aquela holding funcione.
Tá, ok? Então, essas regras de governança, elas têm que estar muito claras dentro desse contrato, dentro dessa estrutura de holding médica, e isso a gente faz juntamente com vocês, de uma forma muito concisa, de uma forma muito clara, para que o negócio aí cada vez mais expanda, porque é isso que a gente deseja para todo mundo que faz uma holding empresarial conosco, não só a de médicos, nesse caso hoje estamos falando especificamente de médicos, mas quando a gente faz uma estrutura empresarial, o que a gente quer é isso. A gente quer que cresça, que floresça, e para isso há necessidade, sim, de se fazer regras de governança muito claras. Não é mesmo, queridos? Sem dúvida. Vamos lá. Próxima pergunta, doutora Renata. A holding médica é uma boa opção para todos os médicos? Olha, a holding médica ela é muito vantajosa, ela é extremamente vantajosa para todos os médicos, não só para aqueles que têm um patrimônio significativo, mas também, como a doutora Márcia já falou, para quem está começando as suas atividades como médico. É muito vantajoso. No futuro próximo para agora, porque tem a reforma tributária. Exato. E a gente não pode esquecer que, além da reforma tributária ser problemática com relação aos impostos de serviços, que vai aumentar muito, então os médicos vão ser muito prejudicados com isso. Além disso, desse aumento tributário com relação a isso, ainda tem o ITCMD. Pois é, esse ITCMD que nos causa medo. Exatamente. Vamos lá, vamos para os exemplos práticos, porque os nossos queridos que estão aqui gostam dos exemplos práticos. Doutor Alex, diga aí para mim um caso prático aí que a gente tem de holding médica, para que as pessoas possam entender melhor, não é? Então, um caso prático que a gente vê muito no dia a dia lá do escritório é a questão do médico que, além da questão do exercício da prática da medicina, ele também tem um plantel de imóveis alugados. Quando você cria uma holding médica, você consegue não só reduzir, como a gente já falou aqui algumas vezes, a carga tributária em cima dessa receita, mas também segregar essas duas atividades, que é a receita de aluguel e a receita da atividade da medicina. Mas as duas protegidas da sua atividade econômica, ou seja, as duas protegidas de dívidas da própria pessoa física. Então, isso já é um bom primeiro caso prático. Perfeito. Eu vou passar aqui para o segundo, tá ok? Um outro exemplo muito clássico, gente, são as pessoas que entendem, os médicos que entendem, todos nós temos, porque somos profissionais, né? Sobre a sua responsabilidade em relação aos seus bens ali. Então, o que ele faz? Ele cria uma estrutura de holding médica, tá ok? E já passa ali dentro da sua holding familiar aquelas cotas ali dos seus bens para os seus filhos, deixando uma sucessão aí muito tranquila, sem com que eles tenham que fazer tardiamente a sucessão dessas cotas e venham a perder dinheiro, venham perder, inclusive, situação de status perante as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Vamos lá para o terceiro caso, doutora Renata? Não estou entendendo essa risada. Não entendi. Doutora Renata está com um caso prático, gente. É verdade. Vida real. Vida real. Casos de família, né? Mas a verdade é porque a gente está aqui falando de proteção, de casos que como vai ser benéfico para o médico ter uma holding médica. E eu acho interessante, porque é importante segregar os riscos. A gente sempre fala isso. A atividade médica, ela tem vários conflitos, é altamente litigiosa. Se você pesquisar também na internet, você vai ver o número de médicos que diariamente, constantemente são processados. É um número muito alto. Então, justamente por conta disso, a gente tem que segregar os riscos, separar a atividade médica, aquela atividade empresarial, do patrimônio pessoal, da família, do médico, que nada tem a ver com aquilo ali. Mas eu quero contar, porque, né, essa época do ano que a temperatura, quem sabe, né, ou melhor, no Brasil todo tá assim, é uma problemática, tá? Às vezes tá 40 graus no mesmo dia, aí no dia seguinte cai para 19, 20. Então, essa diferença de temperatura deixa todo mundo doente. Eu tinha ficado doente recentemente, e aí minha filha ficou doente também. E aí o mais engraçado, assim, engraçado agora que eu tô rindo, porque as coisas se acalmaram. Mas ela ficou com uma pneumonia, levei ela na emergência, devia ter falado com a pediatra, ela deve estar puxando a minha orelha agora, mas levei na emergência e a médica plantonista, ela deu uma subdose.
pra minha filha. E eu crente que tava resolvida a situação, fui pra casa. E aí, depois de uma semana, não baixava aquela febre de 40 graus. Eu já, mãe desesperada, né? E aí, depois eu voltei na emergência, o médico falou, não existe mãe desesperada. Não é isso, as mães são preocupadas. E a verdade é que ela deu uma subdose e a gente depois verificou que realmente, de fato, ela deu uma subdose e isso acabou prolongando a pneumonia. Foi um problema. Depois eu entrei em contato com uma infectologista e aí ela conseguiu ajudar a resolver aquela situação. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela deu uma subdose. Se eu quisesse ali processar aquela médica porque ela deu uma subdose, provavelmente, eu não sei quais foram as circunstâncias no sentido de, ela começou agora ou ela não começou, ou então ela se equivocou na hora de fazer o cálculo, porque quando você aplica um antibiótico, você tem que fazer o cálculo. Peso, né? Peso e a quantidade, não, isso varia. E ela deu uma subdose. E então, assim, eu fiquei pensando, se eu quiser processar ela, como é que fica isso? Olha o problema que ela vai ter ali. E se ela tivesse uma holding médica, a verdade é que ela, pelo menos uma parte ali do patrimônio dela estaria seguro. Ela poderia ficar mais tranquila com relação... Eu não vou processar, porque tudo deu certo, mas foi uma situação. Gente, a gente tá rindo, mas não é isso não, tá? Porque a gente tá nesse case aí já tem 10 dias. Por isso que a gente não tava aqui semana passada. Tem 10 dias. Então, os casos que a gente conta para vocês acontecem nas nossas vidas também, né? Então, somos de carne e osso, graças a Deus. É verdade. Vamos lá, doutor Alex, fala pra gente sobre a flexibilidade na administração das holdings médicas. A flexibilidade, ela se apresenta na governança corporativa que os médicos têm quando eles criam a holding médica, né? Como a gente já falou, a partir do momento que você cria a holding médica, você cria as regras de administração dessa holding médica. E essas regras fazem parte de todo um conjunto de documentos chamados governança corporativa. Qual a grande utilidade disso? Fazer que não haja briga entre os sócios, briga entre os médicos, o que também, infelizmente, é muito comum, né? A gente cansa de receber no escritório disputas societárias que não eram para acontecer se houvesse a preocupação de, desde o início, se criar regras claras de governança corporativa. Então, assim, a flexibilização que melhor assim, se apresenta numa holding médica é essa questão da governança corporativa. Perfeitamente. Eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante para você entender: sucessão empresarial dentro da holding médica. Todos nós, você que não é médico, que está aqui nos prestigiando, né? Como você sempre faz, a gente fica muito feliz. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o joinha, porque todos os assuntos que nós trazemos são muito importantes. Você que está aí nos assistindo e que não é médico, então talvez você não esteja muito familiarizado com as questões, por exemplo, hospitais que compram hospitais, não é? Ou então não, vamos falar de uma coisa, plano de saúde que você adquire lá com todos os hospitais aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome para não fazer aí um link, mas né, tem uma grande rede aqui no Rio de Janeiro que todo mundo conhece, não é? Aí não, vou contratar aquele plano de saúde por causa dessa rede. Aí, de repente, essa rede se descredencia, né? Do dia para a noite. O que acontece dentro dessas grandes instituições? Na realidade, elas são grandes holdings, não é? E que elas veem ali o aspecto de governança, o que é que está trazendo mais lucro, o que é que está deixando de dar tanto lucro assim, e elas vão comprando ou se associando de forma diferenciada, né? E a sucessão empresarial, ela também serve para isso, não é? Porque você faz uma análise ali de risco quando você está fazendo uma holding empresarial, uma holding médica, justamente já prevendo isso, não é? A gente tem ali os planos que vão se organizando dentro daquela holding médica. Então, a sucessão empresarial, ela é muito bem vista dentro de uma holding médica, justamente porque, não sei se você se lembra, mas lá no início eu falei, quem faz uma empresa e que não faz a sucessão daquelas cotas ali dentro da empresa, lá na frente, os herdeiros, eles terão muito a pagar. E quando você já faz ali, você já monta um sistema de holding, já prevendo essa sucessão empresarial, isso tudo se torna muito mais fácil, ágil e, monetariamente falando, barato para os herdeiros, tá ok? E vamos, então, à próxima questão que a gente passa para a doutora Renata e que está aqui.
Fala pra gente sobre alternativa à venda de imóveis, Renata. Porque muita gente pensa que vender os imóveis vai gerar liquidez. E a liquidez nem sempre ela é imediata, porque às vezes você demora ali para vender aquele bem. Então é importante as pessoas entenderem que nem sempre é daquela maneira, mas é uma alternativa que as pessoas acham para fazer uma liquidez. E a verdade é que se for fazer essa venda, quando você faz através da hold médica, ela trata de ser mais vantajosa, porque você pode ali ter uma tributação mais benéfica, tanto quanto nos aluguéis, também na venda de imóveis ela pode também ser vantajosa. Isso vai depender das estratégias que a gente utiliza até aqui no escritório para fazer essa venda de imóveis, mas como regra ela acaba sendo mais vantajosa. Muito bem. Alex, fala pra gente sobre a customização de acordo com o perfil. Vamos colocar isso mais claro para as pessoas entenderem, né? Quando você faz uma institucionalização do seu negócio, da sua atividade e do seu patrimônio, você acaba adequando essa estrutura ao que você quer dela. Então, por exemplo, se você tem um patrimônio imobiliário que você loca, você vai organizar ela melhor, tanto não só contratualmente, quanto reduzir a carga tributária. Se você tem uma atividade médica muito intensa e muito de risco, você é um cirurgião ou você trabalha com cirurgia plástica, você consegue, dentro da holding médica, proteger parcela do seu patrimônio dessa sua atividade de risco, que, como toda atividade, pode vir a dar algum problema. Se você, por exemplo, tem um conjunto de CNPJs que realizam atividade médica, você consegue, através da holding médica, organizar a administração de todas essas atividades. Aí, através de governança corporativa, de acordo de sócios, coisas que a gente veio conversando com você ao longo desse podcast. Então, você tem várias vantagens para que você realmente constitua a sua holding médica. E hoje, para terminar aqui o nosso podcast sobre holding médica, a gente vai falar com a Renata sobre como é que a holding médica evita a diluição do patrimônio, Renata? A holding ela ajuda a preservar o patrimônio. A gente fala sempre para não formar herdeiros, formar sucessores. Isso permite, sim, que a família consiga proteger o patrimônio até depois da morte. Quando a pessoa falece, os bens são diluídos, cada um fica com um bem e eles acabam vendendo. E no caso dos médicos é muito interessante, porque, como a doutora Márcia falou, geralmente tem aquelas famílias em que o avô é médico, o pai é médico e um dos filhos é médico, e quando a pessoa não tem uma holding médica, aquela família tem uma problemática porque precisa se desfazer daquele consultório para dividir entre os herdeiros. Isso pode gerar vários conflitos. Quando você faz a holding médica, já pode deixar destinado, aquela atividade não fica paralisada, aquele consultório não tem uma briga por aquele consultório e ele pode manter a sua atividade sem problema nenhum, preservando o patrimônio sem conflito entre os herdeiros. Muito bem, gente. Então, por hoje terminamos o nosso episódio do Patrimônio Cast, mas não antes de batermos o martelo, como sempre. Doutora Renata, que eu já sei, doutora Alex também está pensando no episódio todo. Então vamos começar. Doutora Alex, para quem que você bate o martelo? Então, eu bato o martelo. Eu outro dia estava lendo um livro com meu filho chamado Jogos de Maia. É um livro bem interessante, não é um livro para criança, mas meu filho já é um pré-adolescente, então é um livro sobre mudanças, né? E aí é um livro interessante, é da editora Nova Acrópole, caso alguém tenha interesse de ler também. Muito bem, doutora Renata, para quem que você bate com martelo? Bom, a gente está falando aqui de holding médica e como eu passei por um problema nesses 10 dias de pneumonia, não desejo para ninguém, deixa eu fazer aqui bater o meu martelo para os médicos que são dedicados. Tenho médicos da minha família, então um beijo para os médicos da minha família e para os médicos que são dedicados e estudiosos, porque é importante cuidar do paciente de maneira adequada. Muito bem. Eu vou bater o martelo, gente. Essa semana a gente teve Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, né? Terminamos na semana passada. E falando em saúde, falando em cuidar da saúde, eu vou bater palmas para o vocalista do Imagine Dragon. Foi ótimo. Porque, primeiro que eu adoro
esse conjunto, para mim, Imagine Dragons, eles têm, assim, músicas maravilhosas. E, assim, o show foi maravilhoso. E o vocalista, ele tem um problema de saúde sério, né? E ele se trata muito bem. Alimentação natural, inclusive, para quem assistiu o show, aquela cruz que ele coloca na mão dele significa dizer que ele não usa nenhum tipo de droga, nem lícita, nem muito menos ilícita, né? E ele cuida muito bem da saúde dele. A gente pode ver, então, que as pessoas que cuidam da sua saúde têm uma vida muito melhor. Então, bati o martelo para eles. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao nosso país. Para você que está aqui, então, hoje nós terminamos. Exatamente. E eu vou mandando um abraço para vocês, um beijo, falando que semana que vem a gente está aqui com um novo episódio, certo? Até a próxima, gente. Até logo, Não um abraço, percam. gente. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, tchau, tchau.